Bem-vindos, amigos do escuro, a mais uma história que vai arrepiar sua espinha. Eu sou a voz do porão, sussurrando os segredos que ninguém mais ousa contar. Hoje, vamos falar sobre algo que pode estar acontecendo bem perto de você, nas sombras da sua rua. Imaginem. É meia-noite, o relógio bate às 12 badaladas, e de repente, um som de passos ecoa no silêncio. Não é um vizinho atrasado, não é um cachorro perdido. É ele, o estranho que anda pela rua à meia-noite. Se você já sentiu um calafrio ao olhar pela janela depois da meia-noite, essa história é para você. Fiquem ligados, porque o que vem a seguir pode fazer você repensar em sair de casa à noite. Tudo começou em uma pequena cidade no interior de São Paulo, chamada Eldorado. Os moradores contam que há décadas uma lenda circula pelas conversas sussurradas nas padarias e bares. Dizem que exatamente à meia-noite, um homem alto, vestindo um casaco preto comprido e um chapéu fedora que esconde o rosto, começa a caminhar pelas ruas principais. Ele não corre, não para, só anda, devagar como se estivesse procurando algo, ou alguém. Os mais velhos juram que ele é o espírito de um antigo morador que morreu tragicamente, assassinado por ciúmes em uma noite chuvosa. Seu nome era João, um fazendeiro pacato que descobriu a traição da esposa e acabou esfaqueado no beco atrás da igreja. Mas em vez de descansar em paz, sua alma inquieta vaga, buscando vingança ou talvez redenção. Alguns dizem que João era um homem bom, mas o ódio o consumiu tanto que após a morte ele se transformou em algo sombrio, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Outros contam que ele fez um pacto com forças obscuras antes de morrer, jurando retornar para punir os infiéis. Seja qual for a verdade, a lenda se enraizou na cultura local, com famílias passando a história de geração em geração, sempre com um aviso: nunca o encare diretamente, ou ele levará sua alma consigo. Há até rituais locais, como acender velas nas janelas à meia-noite para afastá-lo, mas poucos admitem que ainda fazem isso nos dias de hoje, por medo de atrair sua atenção. Eu sei, parece só mais uma lenda urbana, daquelas que as avós contam para assustar as crianças. Mas espere aí. Há relatos recentes que fazem o sangue gelar. Em 2022, uma jovem chamada Ana postou no TikTok um vídeo tremido, filmado da janela do seu quarto. No clipe, você vê claramente uma silhueta alta se aproximando da rua deserta, os passos ecoando como se estivessem gravados em estúdio. Eu ouvi os passos às 00:01 e corri para a janela, ela escreveu na legenda. O vídeo viralizou, com mais de 1 milhão de views e comentários de pessoas de outras cidades dizendo: acontece aqui também. Coincidência? Ou algo mais sinistro se espalhando? Ana não parou por aí. Ela postou atualizações, dizendo que após o vídeo começou a sonhar com um homem que sussurrava seu nome no sonho. Ela se mudou da cidade pouco depois, mas os sonhos continuaram, como se o estranho a seguisse para onde quer que fosse. Outros usuários relataram experiências similares nos comentários, criando uma rede de medo online que só amplifica a lenda. Vamos aprofundar. Um grupo de investigadores paranormais, daqueles que levam câmeras infravermelhas e medidores de EMF, decidiu checar a lenda em Eldorado no ano passado. Eles se posicionaram na rua principal esperando a meia-noite. Nada aconteceu nas primeiras noites. Até a terceira. Relatos do grupo contam que exatamente às 00:00 uma brisa fria soprou e os equipamentos enlouqueceram. Um deles, o líder chamado Marcos, descreveu: vi a figura se materializando do nada, como se saísse da névoa. Ele passou por mim, e juro que senti um cheiro de terra molhada, como de um túmulo recém-aberto. Eles gravaram áudio e no playback ouve-se um sussurro baixo: volte para casa, ou junte-se a mim. O grupo não conseguiu capturar imagens claras, mas o medidor de EMF registrou picos impossíveis, como se uma energia elétrica sobrenatural estivesse presente. Marcos, que era cético no início, agora evita falar sobre o incidente, dizendo que sente olhos o observando toda a noite desde então. Outros membros do grupo relataram problemas de saúde inexplicáveis, como insônia crônica e dores de cabeça que só passam ao amanhecer. Eles publicaram um relatório online, mas o site foi hackeado dias depois, com mensagens ameaçadoras aparecendo no lugar dos arquivos. Mas o que torna essa lenda tão aterrorizante não é só a aparição. É o que acontece com quem o segue. Há histórias de pessoas curiosas que tentaram se aproximar do estranho. Um rapaz chamado Pedro, em 2018, decidiu segui-lo por 3 quarteirões. No dia seguinte, ele foi encontrado desmaiado em um beco, com marcas de mãos frias no pescoço. Quando acordou no hospital, só repetia: ele me viu, ele sabe meu nome. Médicos disseram que foi um ataque de pânico, mas Pedro nunca mais foi o mesmo. Desapareceu meses depois,
e boatos dizem que agora ele anda ao lado do estranho como um seguidor amaldiçoado. Há outra história de uma senhora chamada Maria, que em 2015 viu o homem da janela e, por curiosidade, abriu a porta para chamá-lo. Ela descreveu um frio paralisante que a invadiu, e no espelho da sala viu seu reflexo envelhecendo rapidamente por alguns segundos. Maria envelheceu visivelmente nos anos seguintes, como se anos de vida tivessem sido roubados dela naquela noite. E há mais. Um casal em 2020 ouviu os passos e decidiu filmar juntos. O vídeo capturou a figura virando a cabeça lentamente, e no áudio, nomes dos dois foram sussurrados. Eles se separaram semanas depois, atormentados por brigas inexplicáveis. E não para por aí. Em cidades vizinhas, como Registro e Cajati, relatos semelhantes surgiram. Uma mulher idosa jurou que o viu parado na frente da sua casa, apontando para a janela do quarto do neto. Na manhã seguinte, o menino acordou com febre alta e pesadelos recorrentes sobre um homem sem rosto. Coincidências? Ou o estranho está se espalhando como uma praga sobrenatural que se alimenta do medo noturno? Em Registro, um grupo de adolescentes organizou uma caçada ao fantasma em 2023, transmitindo ao vivo no Instagram. A live cortou abruptamente quando eles se aproximaram da figura e um dos garotos foi hospitalizado com hipotermia, apesar de ser uma noite quente. Os outros juram que ouviram risadas baixas no áudio da live, algo que não estava lá quando eles gravaram. Em Cajati, um motorista noturno relatou ter visto o homem no meio da estrada, forçando-o a frear bruscamente. No retrovisor, a figura desapareceu, mas o carro começou a falhar em noites subsequentes. Para os céticos, há explicações racionais. Talvez seja um sem-teto com insônia, ou um brincalhão fantasiado. Mas e as fotos? Em fóruns como Reddit, no subreddit R Lendas Urbanas Brasil, usuários compartilharam imagens borradas onde o estranho aparece com olhos vermelhos brilhantes, algo que não se explica com edições simples. Uma análise de imagem feita por um especialista em IA mostrou anomalias como a ausência de sombra no chão, mesmo sob postes de luz. Isso sugere algo não humano. Há também teorias mais profundas. Alguns parapsicólogos acreditam que o estranho é um tulpa, uma entidade criada pelo medo coletivo da comunidade, ganhando força com cada relato compartilhado online. Outros ligam a lendas indígenas da região, onde espíritos errantes punem os que quebram tabus noturnos. E se for um demônio disfarçado, atraído pela modernidade, usando as ruas vazias como seu território de caça? Psicólogos tentam explicar como histeria coletiva, mas isso não justifica os registros físicos, como impressões digitais frias encontradas em janelas após avistamentos. Agora, vamos explorar possíveis origens históricas. Pesquisando arquivos antigos, descobre-se que em 1890, na mesma Eldorado, houve um assassinato similar. Um homem chamado Joaquim, traído e morto à meia-noite. Jornais da época falam de avistamentos de um fantasma andante logo após. Será que a lenda evoluiu ao longo dos séculos? Em 1950, durante uma onda de crimes na região, moradores relataram um homem misterioso patrulhando as ruas e crimes diminuíram inexplicavelmente. Coincidência ou o estranho agindo como um vigilante sombrio? Hoje, com as redes sociais, a lenda ganhou asas. Há challenges no YouTube onde pessoas tentam filmá-lo, mas muitos vídeos são deletados misteriosamente, como se uma força os removesse. Alguns canais dedicados ao paranormal foram banidos após cobrir o tema, com criadores relatando assombrações pessoais. Imagine isso acontecendo na sua rua. Você ouve os passos, tic-tac, como um relógio quebrado. Olha pela cortina e lá está ele, parando bem em frente à sua casa. O que você faz? Corre? Chama a polícia? Ou fica paralisado sentindo o olhar invisível perfurando sua alma? E se ele bater na porta? Alguns relatos dizem que ele faz isso em noites de lua cheia, e quem abre nunca mais é visto. Outros contam que objetos se movem sozinhos na casa após um avistamento, como se o estranho deixasse uma marca. Pense no silêncio da noite, quebrado apenas por aqueles passos ritmados, aproximando-se cada vez mais, como se soubesse que você está ouvindo. Amigos, lendas como essa nos lembram que o escuro esconde mais do que imaginamos. O estranho que anda pela rua à meia-noite pode ser só folclore, ou pode ser real. Da próxima vez que o relógio bater meia-noite, preste atenção. E se ouvir passos, feche as janelas, porque ele pode estar procurando você. Talvez ele seja um lembrete de que nossos pecados passados nos perseguem, ou uma manifestação do medo moderno de solidão nas cidades vazias. Seja o que for, evite as ruas à noite e proteja-se com luzes acesas. Quem sabe, acender uma vela e sussurrar uma prece antiga possa ajudar, ou atrair algo pior.
Se você gostou dessa história arrepiante, curta, comente e se inscreva para mais contos do sobrenatural. Conte nos comentários. Já viu algo assim na sua cidade? Compartilhe sua experiência, quem sabe não vira o próximo vídeo. Até a próxima. E lembrem-se, eu sou a voz do porão, sussurrando os segredos que ninguém mais ousa contar. Boa noite. Ou o que resta dela.